episódio abrindo a porta para varrer cotão e prosperidade e encontrando lá fora um parvo. As pessoas estão a enlouquecer. Alguns homens em particular estão a passar-se dos carretos e a não fazer grande coisa pela imagem de todo um género. Basta pensar nos gurus da masculinidade que andam pelo planeta a dizer que deixaram de limpar o rabo. Limpar o rabo não é de macho, falámos disso há dias. As pessoas não me falam de outra coisa na rua. É que essa história tatuou a nossa existência. Tatuou a nossa existência. E tatuou muitas cuecas por esse mundo fora. Mas não admira que as mulheres estejam a perder o interesse. Eu sinto que nós, os homens, precisávamos de uma boa agência de comunicação ou de relações públicas, porque entregues a nós próprios estamos a descer cada vez mais fundo. O que nos leva à estranhíssima história que abre esta edição. Diz uma anónima no Reddit: acabei de chegar a casa após um casamento turístico num destino de sonho, onde fui uma das damas de honor. Estou num dilema. A minha melhor amiga casou, a cerimónia e o copo d'água foram incríveis. No copo d'água fiquei sentada ao lado de um dos melhores amigos do noivo, que me pareceu um tipo normalíssimo e simpático. Como eu era dama de honor, ele fez-me imensas perguntas sobre mim e sobre a noiva. A dada altura senti que ele estava a modos a fazer-se a mim, e não estando eu interessada, a dada altura achei por bem evitá-lo. A festa chega ao fim. Eram 2 da manhã. Ajudei o casal a arrumar os presentes e depois fui para o meu quarto. Fui uma das felizardas a conseguir ter um quarto só para mim. Às 2:30 da manhã estava a limpar a maquilhagem. De repente ouço alguém bater à porta. Achei que seria a noiva ou o noivo. Fui abrir. Sendo esta uma festa em que todo o hotel está ocupado por familiares e amigos dos noivos, não senti qualquer medo em abrir a porta às 2:30 da manhã. E então vejo o tal amigo do noivo especado no corredor do hotel a olhar para mim. E diz-me: posso dormir na tua cama? Isto é bastante creepy. Reparem, ele não foi violento nem nada. E não perdeu tempo. Teve o cuidado de perguntar se podia. Sim. A questão é que, se isto foi uma espécie de tentativa de engate, eu creio que é necessário que comece a haver cursos de engate, porque me parece que alguns homens deixaram de saber como se faz. Tudo o que aconteceu foi bastante pacato, não deixando de ser sinistro. Portanto, ela abre a porta, ele diz: posso dormir na tua cama? Ela responde-lhe: porquê? E ele responde: é que não estou a conseguir dormir no meu quarto. E ela diz que repetiu: porquê? E ele responde: não consigo, mas repara, eu não quero tentar nada de mal contigo. Eu quero só dormir na tua cama porque não consigo dormir no meu quarto. E ela respondeu: não. E ele: está bem. Ela fechou a porta, cada um voltou para a sua cama, não aconteceu mais nada. Diz ela: na manhã seguinte, o único lugar livre à mesa do pequeno almoço era ao lado do tipo, que não me dirigiu a palavra, o que me deixou feliz. Não quis estragar o casamento dos meus amigos, por isso mantive este incidente para comigo. Mas há um lado em mim que acha que eu deveria dizer ao casal: mas digo agora ou espero que eles voltem da lua de mel? Não, depois. Lua de mel, que é uma famosa pelaria em Benfica, na Rua Grão Vasco. Claro. E é lá que eles estão a passar férias. Claro. Agora estou só a ser parvo. É raro ser parvo, vocês sabem. Não, mas é bom ser parvo. Sim, mais parvo. Está bem. Mas é um dilema tramado, não é? Não sei o que é que vocês têm a dizer sobre isto. É um Não dilema. é urgente, pois não. Não vale a pena dizer já. Trata-se depois. Não foi gravíssimo, foi só esquisito. Claro. A noiva, que é a minha melhor amiga, diz ela, provavelmente ficaria enojada com o tipo, mas não conseguiria fazer grande coisa, já que ele era dos melhores amigos do marido. O marido, se calhar, ou se ria e desdramatizava e dizia qualquer coisa como: ele gosta de ti, ou então ainda fica furioso comigo por eu faltar ao respeito ao amigo. É um dilema um bocado tramado. Mas não é? esse cara ainda vai provocar uma discussão durante a lua de mel. É melhor deixar para depois. É isso, é. Eu acho que é melhor. De certeza que ela não se está a ouvir sendo americana e vai seguir os nossos sábios conselhos. Pode ser que estas histórias ajudem casos parecidos de alguém que esteja a ouvir cá. Sim. Mas pronto, objetivamente o tipo não cometeu nenhum crime. O mero ato de bater à porta da rapariga às 2:30 da manhã e proferir as palavras "posso dormir na tua cama" é esquisito, não é? Já é esquisito o suficiente. Mas dito isto, tenho que vos dizer que já ouvi isto acontecer há anos na digressão nacional do Homem que Mordeu o Cão, aí sem qualquer maldade. Depois de um espetáculo, já tarde na noite, um dos envolvidos nesse espetáculo, que eu bem ouvi, foi bater à porta, penso que de Pedro Ribeiro, perguntando se podia dormir lá. Mas porquê? Porque legitimamente não estava a encontrar o quarto dele devido à ingestão de medronha a mais. É ilegítimo. Mas calma, ilegítimo. E agora quer saber: e Pedro abriu a porta ou não? Não, perguntou Não, porquê. acho que ajudou a encaminhar a pessoa em questão para o seu verdadeiro quarto. Porquê? Não é mentira para ninguém que nós estamos lentamente a voltar à Idade Média, não é? Entre outras coisas, basta lembrar uma vez mais, lá está a história de limpar o rabo. Este regresso à Idade Média envolve também fanatismo religioso, crenças maradas, e tudo isto faz com que
É cada vez mais difícil fazer esta rubrica, porque era suposto, em 97, ela ser uma ilha de bizarria num mundo normal. O problema é que o mundo já não é normal. Portanto, o Homem que Mordeu o Cão hoje em dia, no fundo, é uma espécie de segundo noticiário, não é? Se calhar devia mudar-me para a redação e assumir que sou outra vez jornalista. Posto isto, dicas de decoração e limpeza de casas, edição 2025. Lia é uma senhora que dá dicas preciosas no TikTok e eu sou todo a favor de dicas preciosas no TikTok. Sobretudo bricolagem e culinária, duas áreas nas quais eu me considero promissor. Lia trabalha na área da decoração, mas com um twist espetacular. Ela é uma decoradora que trabalha com o sobrenatural. E foram várias as pessoas que seguiram à risca uma dica recente dela que ficou viral. Dizia ela que não convém ter espelhos no quarto onde se dorme, sobretudo virados para a cama, seja espelhos normais ou portas de guarda-fatos com espelho. Ela diz que espelhos virados para a cama são portas abertas para entidades ruins atravessarem. Ela diz que essa malta... Boa. Ela diz que essa malta... Podes pôr. Ela diz que essa malta... Põe. Ela diz que essa malta... Tocou só um bocadinho, não se está a ouvir. Ela diz que essa malta... que isto encravou. É fantasma. Eu estava a adorar. É fantasma. Ela diz que esta malta. Ela diz que esta malta não se está a ouvir. Ela diz que essa malta está do outro lado do espelho. Agora estão a ouvir as duas coisas, Vera. É isso de tirar a música Já do está. pão. Ela diz que essa malta está do outro lado do espelho a olhar para nós e que facilmente entram no nosso mundo através do espelho. É com grande alegria que vos digo que o único espelho que eu tenho no meu quarto está na porta, não está virado para a cama. É um espelho que por acaso tem o que se lhe diga ao nível do bizarro. Eu acho que nunca contei isto aqui. Quem reparou nisso foi a minha namorada. O espelho que eu tenho no quarto e que já não me lembro onde comprei, estranhamente distorce e engorda a pessoa. E isso é espetacular para um ser humano, rechonchudo como eu. Porquê? Porque me levanto, passo por esse espelho, olho para mim e digo: olha que Buda. Depois chego à casa de banho, vejo-me no espelho normal e, apesar de eu não ser magro, em comparação com o espelho do quarto, eu estou elegante. Portanto, a ordem tem que ser sempre essa. Tem que ser sempre essa, sim. É por isso que eu mantenho aquele espelho pendurado na porta. Emparelhado com o espelho da casa de banho, melhora razoavelmente a minha autoestima. Portanto, olhas para o espelho número 1 e dizes Buda. Olhas para o espelho número 2 e dizes olha. Lápis. Sim, olha. Se eu não tivesse aquele espelho na porta do quarto e fosse direto à casa de banho, diria Buda. Com todo o respeito por Buda. Merece. É só ao nível físico. Voltemos às dicas preciosas de Lia, a decoradora do sobrenatural. Ela acaba de dar então 3 dicas que ela considera essenciais para a pessoa não ficar com uma infiltração de fantasmas em casa. Porque o fantasma é um bocado como a umidade. É infiltrar. É tramado de controlar e é pegadiço. É. Diz ela, nunca tenham à porta um daqueles tapetes que diz bem-vindo. Diz ela, porque ela diz que esses tapetes são uma mensagem aos espíritos que andam aí à solta no exterior. E se é verdade que esses tapetes permitem a entrada de bons espíritos nas nossas casas, ela diz que também atraem os maus. E então ela aconselha que pessoas que façam mesmo questão de ter um desses tapetes que sejam mais específicas quanto a quem querem que seja bem-vindo. Ou seja, se vocês comprarem um tapete que diz bem-vindo, escrevam lá à mão, se há com um marcador, só os espíritos bons. Tá bem. E é o suficiente. Portanto, o problema não é o tapete, é a mensagem. É a mensagem, porque aparentemente esse tipo de especificidade é suficiente para que um mau espírito que se prepare para entrar olhe para o tapete e diga: oi, raios, que esta não é para mim. E se for um tapete sem mensagem? Uma vez que sou ruim. Sem mensagem. Também a porta aberta? Não, acho que sem mensagem não. Sem mensagem, Okay. É só para limpar os pés. Diz ela também: se ouvirem bater à porta, espreitarem o visor e não virem ninguém do outro lado, não abram, porque é um espírito ruim. Um espírito ruim ou uma pessoa extremamente baixa. Uma criança a vender biscoitos. Se uma criança a vender biscoitos para os escoteiros. Exato. Sai daqui, espírito! Não quero com canela. É €1. E há outra dica sobre algo que ela diz que muita gente faz, eu faço, e que é terrível, que é varrer a casa com a porta aberta, atirando a sujidade para o exterior com a vassoura. Diz ela que ao não tens uma fazermos pá, isso... seu porco. Pois é, quem é que faz isso? Eu estava a pensar. Eu faço isso porque às vezes estou com a porta aberta por causa das cadelas entrarem e saírem, entram folhas lá para dentro de casa e eu estou a varrê-las para fora. Mas depois não ficas com as folhas no quintal? Fico, mas depois a natureza trata delas. Okay. É a natureza, é. A natureza come as folhas. É. É biodegradável a folha da árvore. É. Então não é? São de plástico. Estás a insinuar que tenho árvores de plástico. Eu senti que era um vício. É o que todos dizem.
É biodegradável. Eu varro cenas para a rua, ok? Atiro a sujidade para o exterior e ela diz que ao fazermos isso de forma direta, andarmos ali com a vassoura a mandar a sujidade para fora, estamos a varrer para a rua não apenas a sujidade, mas também toda a sorte e prosperidade. Eu sou sincero, eu quando faço isto só vejo folhas, pelos de cão, migalhas e cotão. Mas Cotão é prosperidade, na verdade. deve ser isso. Porque significa que tens roupa de algodão, o que é um luxo nos dias de hoje. Nunca tinha pensado nisso, Manela, obrigado. Boa avaliação. Obrigado. Mas pronto, ela diz que o ideal é varrer de modo a fazer um montinho, ter numa pá. Vocês é que são visionários. Então e a pá, Marco? Cá está. Estás a ver? Ela bem diz. Da pá para o saco de lixo e do saco de lixo já pode ser transportado por nós para o exterior, que aí já não leva à prosperidade agarrada. Ela diz é que quando se varra a bruta para fora diretamente, aí é que vai a sorte e a prosperidade. Mas tens paz em casa ou não? Tenho paz, tenho amor, tenho prosperidade. Tudo de bom. Não te falta, não é? Amanhã trago-te uma pá, se quiseres. Mas traz com o pauzinho. Para ele não se Eu dobrar. tenho uma pá dessas com pau. Sim. Sim, acho que é das melhores invenções de Eu sempre. também acho. Tens uma pá com pau? Tenho uma pá com pau. Luxury! Então, e uma vez partiu-se uma dessas pás com pau e a única pá que me sobrava era uma das antigas, daquelas pequeninas com uma pega. Sim. Epá, pobres costas. Limpei uma vez e larguei. Acumulou-se muito lixo até eu comprar uma pá tem que ser nova. pá com pau. Pá com pau. Depois fui comprar uma pá com pau e já pude varrer tudo. Pronto, e agora a vida é bela. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat Leon híbrido plug-in com até 131 km de autonomia elétrica e foi também uma oferta FNAC, onde encontra milhões de livros, material escolar e tecnologia para começar o regresso às aulas em grande. Malta, eu há pouco consegui pôr 3 sons a tocar em simultâneo. Era a trilha do cão, bom, era os X-Files. E eu fiquei encravado. Não, e mais uma do bem bom. Bom, Falar em bom. olha, sabem que hoje, em princípio, irá chegar aqui o primeiro exemplar do livro do Homem que Mordeu o Cão para que possamos apalpar-nos e esfregar os nossos corpos nus nele. Veludo! Excelente. Estás disposto a esfregar o teu corpo nu nele? Esfregarei o meu corpo desnudo. Eu sou a última. Devias ser a logo primeira se a vê. despachar Não. logo. Depois se calhar não chega a mim. Bom, O homem que mordeu o cão. Quem é que já tem edição escrita? é verdade, desde ontem. Pararam ao mesmo tempo. Título deste episódio, afinal, não foi o fim do mundo em cuecas na Arábia Saudita. Nem em lado nenhum. Acabou por não ser. Uma vez mais, o mundo não acabou. Não se percebe. No sábado. Combinam as coisas. É verdade, havia uma previsão bíblica de Apocalipse O que meu pai estava avisou-me. marcada para sábado. O teu pai avisou que não ia acabar. Que o mundo ia acabar. mas Eu o tenho teu pai cuidado. também estava Apanhaste convencido isso, eu não disso. apanhei isso. Sim, Foi- sim. Era sábado que ia Era acabar. sábado, Sim. David Mead, teórico da conspiração, que andou nos últimos meses a gritar aos 4 ventos que um planeta, o planeta X, ia chocar contra a Terra. Se não é um planeta, é um telefone. Pois é. Nem o planeta X, nem o planeta 8. Que ainda não chegou Nem a 8 Portugal. plus. Não chegou nenhum. Tintin, liga-me. Mas um planeta ia chocar com a Terra e ia acabar com tudo isto, dizia ele. E o próprio David Mead decidiu, não sei se vocês viram isto, mas no próprio sábado, e cedo, ou seja, ele nem sequer esperou pelas 0 horas de domingo para dizer ok, não acabou. Não, ele declarou no sábado: não, as pessoas esperam mal, não é que o mundo acaba hoje. O mundo começa lentamente a acabar hoje. É todo um processo. Ele admitiu, ou seja, ele não admitiu que estava errado. Aparentemente toda a gente percebeu foi mal o que ele disse. O mundo não acaba, vai. Ele até disse: não estava nada errado. Sim, sim. Sim. O mundo vai acabando, percebem? Pois. Se alguém lhe perguntar, então e aquela história do planeta que ia chocar, eu acho que ele agora responde lá, enquanto põe as mãos nos ouvidos. Eu nunca vou ser arauto de Apocalipse. Nunca vais ser arauto? Não, já se viu que é uma profissão sem futuro. Eu não sei como é que há pessoas que ainda se metem nisso, que consideram isso como uma carreira. Eu, se um dia calhar ser um profeta do fim dos tempos, vou fazer a coisa inteligente que nenhum destes tipos que prevêem o fim do mundo fez. Eu vou prever o apocalipse para um ano em que eu já não esteja cá. 2070. Ok? 2070 vai dar para assustar pessoas que já existem hoje, tipo os garotos, não é? E quando nada acontecer, não tenho que prestar contas a ninguém. Talvez o meu filho tenha de prestar contas, já sexagenário.
mas eu vou deixar-lhe um recado escrito a autorizá-lo a dizer que eu era chalupa. Embora bom tipo, só que chalupa. Só que chalupinha. Sim. Tu achas que em 2070 já cá não estás? Pois estava a pensar nisso. Para 2070. Estamos em falta- 2017, não é? Sim. Portanto, são 53 anos. Precisa de muita 53 anos, eu tenho sorte. 46. Nunca sabe, meu querido. Nunca sabe. E mais, tenho notícia para ti. Vai estar a fazer esta rubrica. Claro. Bom, mas eu acredito, não, 2070 já não estou cá. Pessoal, 2070, vai tudo com os porcos. É a minha profecia. Está escrito na página 352 da livro lista O telefónica. Segredo de Frederico. Lista telefónica de Lisboa Cidade. Ah, é? De 96. De Ia 1996. perguntar se ainda existia lista Tão telefónica. bom. Não, juntas letras das linhas 2, 27, 59 e 153. E está lá a profecia. Bom, tenho aqui uma Lisboa notícia da secção Dinheiro Bem Gasto. É sobre um recente leilão que aconteceu em Maryland, na América. $6.737 foi a quantia paga por umas cuecas de Hitler. Alguém comprou umas cuecas de Adolf Hitler por $6.737. A história destas cuecas é interessante. Hitler tinha-as deixado num hotel de luxo. Peraí, Marco, peraí. Tu vais contar agora Vou. uma história que envolve cuecas de Adolf Hitler? Exatamente. O Hitler deixou-as num hotel de luxo na Áustria em abril de 1938, pouco tempo depois da Áustria ter sido anexada pela Alemanha nazi. É provável que lá no fundo ele tenha pensado: eu também não posso ficar com países assim sem deixar nada. Claro. Vou largar aqui qualquer coisa para não dizerem que eu fico só com um país e não dou nada a ninguém. Olha, Eu gosto de já pensar- as cuecas, toma as cuecas. Eu gosto de pensar que quando ele chegou ao seu bunker, ligou, sentiu falta das cuecas. Ele ligou para o hotel. Estou! Só para saber se ficaram aqui umas cuecas. Sim. Foi. Não, senhor Adolf, Não, ficou. não. Tem certeza? Tinha roupa de cama? Não? As cuecas são incríveis. Aconselho-vos a procurar imagens das cuecas de Hitler. Foi o neto dos donos do hotel que agora vendeu as cuecas por este preço jeitoso, $6.737. E sobre as cuecas de Hitler há que dizer então que se trata de uns boxers. Uns boxers bastante largos. Os ditadores sanguinários precisam de espaço e de conforto em baixo. As cuecas têm as iniciais AH bordadas, o que significa que, apesar de terem pertencido a Hitler, podem ainda hoje ser perfeitamente usadas por um António Henriques ou um Alberto Hernández. E quando eu digo que podem perfeitamente ser usadas, acredito mesmo que sim. Há que dizer que as cuecas de Hitler em linho branco, com riscas finas, mas não impecáveis. São cuecas Eu vestia aquelas cuecas hoje na boa. Eu vestia as cuecas São de cuecas de riscas finas? São de risca fina. Oh, Marco. Mas não por aquele preço de certeza. Não. Olha, deixa-me fazer uma coisa. Se tu soubesses que Adolf Hitler tinha usado aquelas cuecas, tu eras capaz de usar também. Talvez não. Mas tem um ar tão suave. A indústria da roupa interior na Alemanha nazi fazia cuecas duráveis, as cuecas tão como novas. Outra informação útil sobre as cuecas de Hitler: aparentemente, no auge da Segunda Guerra Mundial, Hitler era um pançudo, pois estas cuecas de 1938 são XL, tamanho 39. Bom, a casa de leilões que agora vendeu as cuecas diz que no passado já tinha vendido roupa interior de Eva Braun, mas que é a primeira vez que venderam roupa interior de Hitler. Mas lá não troquem. Eles Quem quer comprar isso? Mas conseguiram, conseguiram vender. É lendária uma história que tu contaste aqui de uma vez das cuecas da Rainha Vitória que foram vendidas. É verdade. Eles são um lençol. E que eram também usadas como velas em algumas provas de vela. Exatamente. Eram muito grandes. Muito grandes. Mas pronto, quase $6.800 por cuecas. Se alguém tiver roupa interior de ditadores em casa, é nisto que a coisa está avaliada neste momento. É ótimo material em que investir hoje em dia. Imobiliário e cuecas de ditadores. Ando eu a jogar no Euro Milhões. Para nada, já Se viste. ouvir isto. Na Arábia Saudita, para terminar, houve bronca com um livro escolar para crianças. É uma bronca mais bizarra e cómica do que aquela que houve cá com os livros de atividades para meninos e meninas. Esta aconteceu num livro de história, num capítulo sobre as Nações Unidas. Está lá uma fotografia do rei Faisal a discursar na ONU, e o que aconteceu mostra como é que os livros são feitos hoje em dia. Aliás, como é que tudo é feito hoje em dia. Ninguém pede licença para uso de fotografias, as pessoas vão sacá-las ao Google, seja para uso pessoal ou para uso público num livro. E foi o que aconteceu. Claramente, a editora do livro foi à net buscar a primeira imagem que encontrou do rei a discursar na ONU e não reparou num pequeno detalhe. Aquilo era uma fotomontagem na qual, ao lado do rei, na foto ao preto e branco, está Yoda, o sábio mestre Jedi de Star Wars. Yoda está photoshopado de maneira
super convincente ao lado do rei. Ninguém se apercebeu até o livro estar impresso e nas mãos dos alunos no arranque do ano letivo, e agora as autoridades decidiram retirar o livro de circulação. Entretanto, descobriu-se que o autor da montagem é um jovem de 26 anos chamado Abdul Al-Sheri. Ele tem obra vasta na internet e basicamente o que ele faz é juntar figuras de filmes em fotografias históricas. E ele diz que quando pôs o Yoda nas Nações Unidas estava a prestar homenagem não só ao universo Star Wars, mas ao próprio rei. As pessoas que fizeram o livro fizeram uma busca, se calhar demasiado rápido, no Google, puseram foto no livro sem perceber que estava ali o Yoda, possivelmente com uma fotografia era a preto e branco. O responsável por aquilo não se apercebeu. A cor era mais fácil de detectar. Há ali um velhinho verde. Mas assim a preto e branco passa só. Passa por um indivíduo baixo e extremamente idoso que está ali. Só que há o Yoda nas Nações Unidas ao pé do rei. Mas ao mesmo tempo a imagem é maravilhosa. É linda, está tão bem feito. Está muito bem feito o Photoshop. Eu não vejo mal nisso. Opa, que maravilha. Acho que não. Não é, acho que não. Que maravilha. Estou a imaginar a pessoa que tinha só essa missão de encontrar uma fotografia no Google. Antunes, encontraste? Encontrei, está aqui uma muito gira. Ótimo, Antunes. Então você mete-me o Yoda nisto, Antunes. Comercial. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: em casamentos e funerais, nem todas as strippers cabem em ranhuras de 25 centímetros. Bom título. Olé! Bom, máquinas de peluches com aquele gancho, odeio. Já falei aqui sobre isso, só que não consigo evitar meter moedas e tentar. É que eu adoro. É pena o dinheiro que se gasta, Nunca não é? saquei nada dessas Tenho uma máquinas. relação de Mas eu amor-ódio. Estou com o Vasco, nunca. Tenho uma relação de amor-ódio com essas máquinas. Aquilo manipula psicologicamente as pessoas, porque estão ali os peluches à mão de semear e há um gancho grande, e todos sabemos o que acontece quando temos a moeda e manipulamos o gancho. Nessa altura descobrimos que aquilo que parece ser uma mão do Homem de Ferro tem, na verdade, a força e a convicção da frágil mão de uma idosa. e então aquilo simplesmente desce, não é? E roça um peluche. Dá uma festinha. E sobe sem nada, como quer dizer: oh filho, desculpa lá, teres gasto €1 para nada, mas eu não tenho idade nem saúde para isto. E uma Mas pessoa acabas por coloca gastar outra 4 ou 5 moeda. euros naquilo para tentar sacar um peluche que custa 1,99 na loja de chinês. Porque aparece sempre alguém, e aposto que ouvintes nossos vão aparecer a dizer isto. Há sempre alguém que consegue de facto tirar peluches com aquilo. Eu acho que é alguém que é da máquina que mostra: olha como Exato. é fácil conseguir isto. Se calhar, Mas depois se calhar. ninguém consegue. Depois uma pessoa só quer matar a outra. Bom, eu tenho um ódio profundo e ao mesmo tempo não consigo largar essas máquinas. E talvez por isto uma senhora em Taiwan decidiu tomar a justiça nas mãos e não na garra de ferro. Aliás, ela tomou a justiça em todo o corpo, não apenas nas mãos. Estamos a falar de uma senhora tão pequena e flexível que Não me digas que ela entrou na máquina. ela conseguiu enfiar a parte superior do corpo na abertura da máquina por onde saem os bonecos, que é uma abertura de 25 centímetros, e conseguiu deitar a mão a 7 bonecos de peluche. Mas não conseguiu tirá-los, não é? Triunfal. Acho que conseguiu. incrível. E eu Há sei. Há vídeo. Eu Como vi é a que notícia essa e senhora não adorei. foi ainda à imagem que nós temos no Facebook? Só uma coisa incrível de se fazer. Pois é. Oh, Marcos, pois mas é. esse tem uma largura de 25 centímetros, não é? Sim. Portanto, feitas as contas, aquilo é só a largura para caber um braço para retirar de lá as coisas caírem, não é? Ela cabe. Cabe. Ela dobrou-se. Ela é mesmo. tipo os gatos. Epá, vocês viram, os gatos conseguem passar por sítios muito apertados. E eu sei que é feio roubar, mas alguém tinha de se vingar destas máquinas. E já que eu não caibo naquela abertura, nem nessa nem noutras, é parte da barriga, eu digo: obrigado, senhora de Taiwan. Obrigado por isso. Na China, a mais recente Senhora de tendência. Taiwan? Sim. Na China. É vago a esse ponto, não é? Sim. Na China a grande tendência atual é strippers de funeral. Oi? A sério, Até que strippers. enfim que há tendências giras. Pronto, Pá. strippers andam a ser contratadas para os mais diversos funerais para executar números ousados de dança que eu ainda não percebi na prática onde é que acontecem. Se é no velório, se é no cortejo, se é no cemitério, não sei. Possivelmente elas estão presentes em todos os passos e a coisa está a expandir-se de uma maneira que o governo chinês começa a considerar adotar leis duras para proibir isto. Já os defensores da presença de strippers nos funerais, e parece que é muita gente, dizem que é uma maneira de chamar mais pessoas para as cerimónias para honrar os falecidos. Eu acho que é uma maneira de chamar mais pessoas para as cerimónias. Agora, duvido que essas pessoas vão lá para honrar os falecidos. Mas
Epá, eu percebo, eu lembro-me de falar com um amigo há uns anos que me dizia: eu a funerais nunca vou, não gosto. Como se houvesse quem gostasse. Eu adoro, eu adoro. Mas eu acho que esta ideia das strippers é muito para malta como ele. No entanto, o governo chinês está em cima do assunto e parece que está na antecâmara de lançar uma lei que acaba com esta iniciativa tão bonita. Malta, se eu for primeiro que vocês, ponham strippers à vontade, ok? E malabaristas e contorcionistas. Eu diria mesmo, ponham a carne toda no assador, menos a minha, que eu não quero ser cremado. Eu quero ser empalhado e posto nesta cadeira. Está bem. Já vos disse isto. Nós lembramos disso. Olha, vocês não têm nada contra esta ideia, obviamente. Não. Vamos falar com aquela senhora da melancia, assim na parte de trás. Exato. Sim. Marco, não é muito diferente do que acontece hoje quando vocês falam comigo e eu estou distraído. Marco, estava aqui a tomar notas, só para que não haja qualquer confusão. Sim. Quando disseste 3 coisas, são 3 coisas diferentes ou queres apenas uma que reúne as 3? Tu disseste strippers, malabaristas, contorcionistas. Não. Sim, pode ser. Há pessoas que são capazes de fazer tudo isso. Queres tudo isso numa só? Tudo isso, tudo. Ok. Sim. É que assim poupamos dinheiro. É melhor fazer já um casting. Está bem? Então sim, serve e lusa. Na Índia. Barato não vai ser. Tenho mais esta para terminar. Na Índia aconteceu, ou não chegou a acontecer, na verdade, o casamento mais anticlimático da história da humanidade. Mas isto é o tipo de coisa que de facto pode acontecer numa sociedade que tem casamentos arranjados. Ravi Kumar era um homem feliz, ia casar-se. Pela frente tinha uma viagem de 1000 km desde Nova Delhi até Sugauli, uma pequena vila onde o esperava a noiva, que ele só conhecia de fotografias. Ela também só o conhecia de fotografias. Mas aparentemente a coisa estava bem. Nestes casamentos as pessoas muitas vezes não se conhecem pessoalmente antes de casar. Mas aparentemente tanto o noivo como a noiva estavam confortáveis com pelo menos a maneira como cada um deles parecia aos olhos do outro. E então lá foi Ravi Kumar ter com a noiva 1000 km de viagem. Mas pronto, é o que tem que ser, não é? E ele chega lá e está tudo bem. E de repente há um momento em que Ravi está ao pé da noiva e decide tirar o turbante, ostentando o facto surpreendente de que era careca. E é nesse momento que a noiva diz: não, pronto, fica sem efeito, assim não. Obrigado e bom dia a todos, obrigado por terem vindo. Epá, a noiva cancelou o casamento ali mesmo. O casamento não aconteceu. O tipo fez 1000 km para nada. Quer dizer, não foi para nada, foi para fazer 1000 km de volta para casa, a lamentar-se pela chatice que é não ter cabelo. Pá, isto é das coisas mais deprimentes de sempre. Já eu tenho cabelo para dar e vender. Olha, podias dar a esse senhor. Pois podia. Vai lá ainda e tratar disso. Eu acho que vou começar a vender cabelo a carecas. Coitadinho do careca. Mas fazer 1000 km para chegar lá. Sim. É que é tão humilhante. É careca. Desculpe lá. Não, então não. Então fica sem efeito. Ela olhar para ele. O meu homem. Que bonito. Deixa estar. Agora vai arranjar eu posso pôr uma peruca. Vai arranjar um cabeludo incompetente. Não. 1000 km para trás. 1000 km para trás. Tchau. Se não está de peruca, pode ter outro rapper qualquer. Claro. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Título deste episódio: do amor ao pesadelo, do flirt ao cringe, ou sacana da velha. 2, uma nova velha. Vamos a isso. Bom, hoje enervamento e embaraço, mas também amor. Tudo começa com amor até tudo estragar. Um dos grupos mais fascinantes do Reddit por estes dias chama-se Entitled People. Entitled não é uma palavra fácil de traduzir, mas basicamente são pessoas que se acham mais que as outras, não é? E infelizmente cada vez há mais. Ao mesmo tempo que me irrita que essas pessoas existam, é um facto que as olho com algum fascínio, como se olha para um acidente. Quanta autoconfiança têm elas e a maneira como, sendo miseráveis, se acham no topo da cadeia alimentar. E a verdade é que algumas dessas pessoas acabam de facto por chegar ao topo da cadeia alimentar, o que é deprimente, embora sempre fascinante. E esta história começa tão bonita. Diz esta empregada de um restaurante, que se mantém anónima: trabalho num bistrô. Foi uma das razões que eu escolhi esta história, para poder dizer bistrô. Bistrô, com esse ar, não é? E disseste muito bem. Trabalho num bistrô. Será que há pessoas que dizem bistro? Vamos àquele bistro. Vamos ao bistro. Vamos ao bistro. Não, Vamos ao bistro comer um brunch. Quem diz bistro não vai. Um brunch. Trabalho num bistrô pequeno e charmoso, diz ela. Não é de luxo, mas geralmente estamos sempre esgotados porque estamos bem localizados, não temos assim tantas mesas. Recentemente recebemos um e-mail de uma jovem dizendo que adorava trazer ao restaurante o namorado. Iam celebrar
celebrar um evento especial, não digo o quê, para não tornar isto demasiado indiscreto e pessoal, é costume recebermos pedidos de mesa algo detalhados para ocasiões especiais. Varia entre as pessoas reservarem toda uma área para terem mais privacidade, até decoração especial na mesa. Esta rapariga não pediu muito, pediu apenas se podia pagar adiantado para ter uma mesa mais recôndita, decorada de uma forma romântica e especial. E a verdade é que nós, a equipa do restaurante, adoramos estas reservas, sobretudo quando as pessoas são queridas e simpáticas, como esta moça era, e quando são realistas sobre aquilo que conseguimos fazer. Até aqui está tudo fofo. Até aqui Nada contra. está confortável, está mimoso. Mas a partir de agora. Não, ainda vai continuar assim mais um bocadinho. É? Vai continuar assim. Diz ela: fechamos então para este casal um cantinho do restaurante. Nenhuma loucura, toda a restante área está disponível para a restante clientela, mas criámos um recanto privado, longe dos olhares de outros, e demos tudo. Tinha fios de luzes, tinha velas, tinha flores. A rapariga veio mais cedo para colocar uma decoração pessoal da história dela e do namorado. De novo, não vou detalhar o quê, porque é pessoal, mas era claramente um objeto que lhes dizia muito. Estão então criadas as condições para um jantar muito romântico, certo? E eu sei que vocês estão a pensar, conhecedores que são, é agora, das curvas e contracurvas que as histórias desta rubrica são capazes de dar. Vocês estão a pensar, quando é que isto dá para o torto? Calma, para já bebamos os últimos segundos de paz e amor, e acreditemos que ainda é possível. Prossegue a empregada do restaurante. Há conjuntivos muito giros. Sim senhor, eu adoro conjuntivos, mas odeio conjuntivites. Sim. Estúpido tudo isto. Vai. Prossegue então a empregada do restaurante. Bom, chega então a grande noite. O casal chega, dão-me o último nome e, claro, sei imediatamente quem são. E feliz da vida, levo-os até à sua mesa linda, especial e única. Está quase, malta. Está quase. Quando lá chegamos, eu avisei que isto não ia correr bem, não é? Quando lá chegamos, estão lá sentados uma idosa e um garoto. Bom. Com os seus pertences espalhados por todo lado. E a decoração já de pantanas. A sacana da velha. Vai estragar tudo. Aparentemente, esta senhora, diz a empregada do restaurante, achou que a placa que diz "por favor, aguarde pelo empregado", uma outra placa que diz "fechado para evento privado" e uma terceira placa na mesa que dizia "reservado", ela achou que nada disso era aplicável a ela e ao neto. Simplesmente entraram por ali adentro, aproveitando que nem eu nem o meu colega estávamos a ver, passando por todas as placas que lhes apareciam no caminho e ignorando-as, e sentando-se na única mesa que estava, abrir aspas, livre, fechar aspas. Mas, malta, eu diria que nem tudo. A coisa não está perdida já, pode ser só um despiste. Se calhar basta dizer à senhora e ao neto o que se passa e eles vão à vida e eles, deles. simpaticamente, ordeiramente. Claro. Distraídos, não notaram, não. Parti do princípio, diz a empregada, que eles eram apenas duas pessoas com pouca noção, talvez não especialmente inteligentes. Então, de uma forma simpática e gentil, tentei confrontá-los com o seu erro, embora estivesse a começar a entrar em pânico com o casal de namorados atrás de mim. Mas não, nem pensar. A senhora idosa sabia exatamente o que estava a fazer e, sem me ouvir, explode comigo, dizendo que era inadmissível como é que ninguém os atendia e os estava a fazer esperar. De novo, docemente, explico que aquela mesa, conforme indicado pelas placas, estava reservada e que por isso eles tinham de sair, já que não havia lugares vagos. A senhora diz aos gritos que não queria saber disso para nada, que os outros restaurantes da zona estavam todos cheios e que ela e o neto tinham todo o direito de estar ali. Sacana da vez! Alô, polícia? Polícia? Reparem, malta, um parênteses aqui. Eu adoro pessoas idosas, até porque me estou a tornar numa delas. Mas no vasto universo de pessoas idosas, há algumas que levam a ideia "a idade é um posto" a um extremo absolutamente irreal. E é como se valesse tudo. E se um dia eu, chegando a idoso, me tornar nisto, eu agradeço que vocês, meus amigos, prometam-me isto. Eu quero que vocês me prometam isto. Agradeço que vocês me atirem por uma escada abaixo. Aliás, talvez nem precisem, que eu próprio tratarei disso. Exato. Estás a fazer um ótimo trabalho sozinho, pá. Pois estou, é verdade. Não precisas de ajuda para isso. Não. Para já são só 2 degraus. Portanto, recapitulando, Bem, temos um só degrau quase o matou. Imagina uma escadaria inteira. Recapitulando, Gasta as 7 vidas. Recapitulando, temos um jovem casal a comemorar uma data especial, temos uma mesa personalizada para eles, rodeada de placas que avisam que a mesa está reservada e aquela zona do restaurante está fechada para um evento privado. Como é que se resolve E temos isso? nessa mesa personalizada uma idosa e o neto que não planeiam sair dali.
A discussão, diz a empregada, demorou muito tempo entre ela, o neto, eu, os meus colegas e o pobre casal que queria comemorar uma noite especial. Só terminou quando eu perdi a paciência e dei uma bofatada na velha. Não. Eu adorava que tivesse segunda. Não. Só terminou quando eu perdi a paciência e ameacei chamar a polícia para os retirar dali à força. Na minha cabeça eu tenho uma pá gigante que coloco por baixo do rabiosco da senhora. É catapultada. Vamos ali até à entrada. Ok. Mas eu gosto de imaginar, se ela tivesse chamado a polícia, gosto de imaginar a polícia a chegar e a senhora agarrada à toalha aos gritos, recusando-se a sair. Mas a coisa não chegou a esse ponto. Perante a ameaça da vinda da polícia, a senhora e o neto lá se levantaram finalmente, contrariados e em fúria, após fazerem toda a gente perder imenso tempo e após estragarem todo o ambiente romântico que aquela noite pedia. Diz a empregada, infelizmente os estragos estavam feitos, toda a gente ficou mal disposta com o acontecimento e, como se não bastasse, o pirralho do neto da velha acabou por mexer e estragar o objeto pessoal que a rapariga tinha trazido para decorar a mesa. Epa. Não era nada de valor, mas claramente tinha valor sentimental e tinha sido ali colocado para ser uma surpresa fofa. Sacana da velha e do puto ranhoso. Mas há pessoas muito desagradáveis. Há pessoas que existem neste mundo para tornar a vida das outras pessoas mais desagradável. Isto eu odeio isso. Faz muita confusão. O casal estava destroçado, diz a empregada do restaurante. Nunca nos culparam de nada, mas eu conseguia aperceber-me do quão perto do choro estava a rapariga. A surpresa que ela tinha planeado era importante, senti-me muito mal por ela. Sempre ouvi histórias sobre trabalhadores a ter de lidar com pessoas loucas na indústria de serviços, mas para mim foi a primeira vez. Sou uma estudante a trabalhar neste restaurante em part-time para poder ganhar algum dinheiro extra, mas mando um abraço solidário e as minhas condolências a toda a gente que tem que aguentar isto diariamente para viver. Pá, que há imensa gente que tem que aguentar isto. Epá, temos de estar solidários. Olha, e estavam a festejar uma data especial. É verdade, péssimo. Como é que duas pessoas estragam uma noite tão facilmente? Mas eu acho que não valorizamos o suficiente as pessoas que trabalham em restaurantes e lojas e tudo. Porque há gente horrível. E eu sinto que o número de gente horrível não está a diminuir. Pelo contrário. Força nisso! E agora, confusão ao nível da interpretação de sinais. Isto é ótimo, só que também é aflitivo. É um anónimo que deixou isto no Reddit Tifu, o Reddit dos embaraços pessoais que quase destroem a vida de quem os protagoniza. Desta vez é um rapaz de 24 anos a quem aconteceu algo há 2 dias, sendo que, diz ele, apesar disto já ter acontecido há 2 dias, ainda estou a morrer por dentro. Diz ele, comecei num novo emprego o mês passado, tudo tem corrido bem, toda a gente é simpática e a minha gerente, na casa dos 30 anos, é super amigável. Eu diria que talvez um tanto a quanto amigável demais. Ela ri sempre das minhas piadas, elogia sempre as minhas roupas, por vezes vem trazer-me snacks e perante isto dei por mim a pensar, se calhar ela gosta de mim. Se calhar ela gosta de mim para algo mais. Situação clássica, não é? Mulher é simpática para o homem, homem considera instantaneamente que vem aí forrobadó. Na segunda-feira, diz ele, ela passa pela minha secretária e diz-me: cheiras sempre tão bem, que perfume é esse que estás a usar? E é então que eu entro em modo flerte de pânico. Eu adoro esta designação, flerte de pânico. É quando a pessoa achar que a outra pessoa tem um fraquinho por si, dispara algo sem pensar, convencido que vai ter um impacto espetacular que, no fundo, cele a tensão emocional e sexual que está no ar. Portanto, a gerente diz-lhe: cheira sempre tão bem, que perfume é esse? E ele diz que da boca dele saíram as seguintes palavras com o ar mais maroto que conseguiu. Ai, meu Deus. Eu ainda não ouvi. Tira a música. Já tiras a música, não é? Cheira sempre tão bem, que perfume é esse? E ele diz: ufa, ainda bem que notaste, pois o meu perfume chama-se desespero. Triste. Desespero. De imediato, diz ele, apercebi-me da estupidez que me saíra da boca. Ela apenas pescou os olhos, algo perplexa, disse apenas ok. E afastou-se. Eu adoro a reação. Ok. O ambiente ficou péssimo. Mais tarde, diz ele, ela chamou-me ao gabinete dela e deu-me uma descasca sobre a necessidade de eu perceber o que são os limites profissionais. Juro-vos, diz ele, juro-vos que enquanto ela me dava na cabeça, a minha alma saiu do corpo. Há 48 horas que estou a reviver na minha cabeça todas as interações que tivemos. Sinto que vou morrer de vergonha. Mas creio que passei a estar na lista dos recursos humanos de pessoa a quem convém estar atento. Exato. Watch out for this guy. Mas onde é que ela aprendeu isso? Valha-me Deus. Onde é que ela aprendeu isso? Valha-me Deus. Isso não se diz. Cheira sempre tão bem, que perfume é esse? Ainda bem que notaste, pois o meu perfume chama-se desespero.
Imagina a cara dela. Perdão. Covid. E ele naquele momento. Ok. Bom, tenho aqui que carimbar. Não percebo como é que ela não se apaixonou logo irremediavelmente por ele. Que charme. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta SEAT. Este ano a celebrar 75 anos e a oferecer a carta de condução na compra de qualquer modelo SEAT. E também FNAC, onde encontra milhões de livros para refrescar a mente em dias de calor. O Homem que Mordeu o Cão. Ainda bem que notaste. Com histórias marrecas. Pois o meu perfume chama-se Desespero. Do nada da Casemos. Consegue ser uma frase meio brilhante, meio deprimentíssima. Onde é que ele ouviu isso? Ele disse que lhe saiu, foi com o stress, com os nervos, com o flerte, com tudo, com a excitação, com a alegria. Desespero. Não percebo como é que Ainda bem não que viveram notas. felizes para sempre. Título deste episódio: Especial Equipamentos de Alta Tecnologia. Tu e os especiais. Mas é verdade. É verdade. Andamos a abandalhar tanto os títulos no mar. Não podia voltar a dar, mas o da primeira edição não foi mau. Não foi mal, não foi mal. O Homem que Mordeu o Cão. Antes de mais, estava aqui a pensar no seguinte: se o lendário ator Marlon Brando tivesse arranjado um armazém aqui em Portugal para guardar todas as roupas que ele usou nos filmes, poderíamos dizer que Portugal era um país de Brando's Costumes? Olha-me Deus. Tu estiveste a pensar nisso quanto tempo? Há que dizer que antes desta edição do Homem que Mordeu o Cão, o Nuno Marco disse: eu acho que vocês vão gostar muito da piada com que eu vou abrir a segunda edição. E confirmou-se, é magnífica. Brando's Costumes? Sim. Uma vez despachado isto. Bom, quando eu pus no. É um Podia ser também apenas se Marlon Brando tivesse uma loja de máscaras, não é? Também podia ser. Podia ser. Quando eu pus Não teve a pensar nisso. Desculpa, não. Quando eu pus no Facebook, hoje, logo pela fresca, aquela que eu considero a grande notícia do dia, já falámos dela, que foi descoberto na Costa Rica um sapo que é de facto igual ao sapo cocas dos marretas. Um sapo surgiu. É isso, Pois não é? já, há essa discussão também, mas na altura surgiu um comentário de um visitante do meu Facebook que não tinha nada a ver com a notícia. Ele basicamente meteu um comentário destinado a irritar pessoas do Futebol Clube do Porto por causa do que aconteceu ontem. Segundos depois percebeu-se que isso surtiu efeito, porque pessoas do Futebol Clube do Porto começaram a insultar o tipo que deixou aquele comentário. E de repente, num post do Facebook sobre a descoberta de um sapo igual ao cocas, está instalada uma zaragata de extrema agressividade em que pessoas que não se conhecem pessoalmente de lado nenhum estão às 6h20 da madrugada, ainda o sol não nasceu, a insultar-se umas às outras. No teu Facebook? No meu Facebook. Nuno E eu Marco, sei que Nuno, o tu futebol... és o dono do teu Facebook. É isso. Faz o que bem isso. entendes, é a tua casa. É isso. No fundo é como se estivesse a expulsar bêbados, não é? Estão aqui a discutir futebol. Bom, eu sei que o futebol gera paixões. O quê? Mas, As pessoas que gostam de futebol são bêbados? Seu bandalho? Sim, peço desculpa. eu sei que o futebol gera paixões, mas vamos refletir sobre isto. Vamos. Há pessoas às 6h20 da madrugada a insultar-se por causa de futebol na zona de comentários de um post sobre a descoberta de um sapo parecido com o cocas dos marretas. Vamos refletir um bocadinho sobre isto em silêncio. Bom, tudo isto para dizer que, de facto, as pessoas irritam-se muito com coisas que se calhar não mereciam assim tanta irritação. E o culpa disto aconteceu há dias na América, em Oklahoma. 2 rapazes dividiam um apartamento, entraram numa luta feroz que acabou com os 2 hospitalizados após agressões mútuas com garrafas que eles partiram para se matarem um ao outro. E agora vem a questão: qual a razão desta zaragata feroz e sanguinária que só não acabou com a morte de ninguém porque vizinhos chamaram a polícia por causa do barulho e a polícia chegou antes de acontecer uma desgraça? É simples. Um deles era defensor de telemóveis Android e o outro era defensor de telemóveis Apple. Epá, sério. Eles começaram a discutir acaloradamente as virtudes e os defeitos dos 2 sistemas operativos. Eles iam falecendo por causa de uma discussão sobre sistemas operativos. Sim. Beberam um bocadinho e partiram para a violência. Pois. Aquela malta consegue. Isto é tipo Benfica Sporting, não é? Não, mas chegar a esse ponto, quer dizer, é estúpido, não é? É muito estúpido. Acho que estúpido é eufemismo, sabes? É muito estúpido. Eu agora sou Windows Phone, portanto fico tudo a ver tudo a andar à porrada, sentado. Bom, Agora dizes isso.
vais ter gente no teu mural. Sim. A dizer, sim. como é possível Mas estou à parte destas guerras ter agora. abandonado o Sony Ericsson? Sim. Bom, no Colorado, entretanto, pessoas de um bairro ficaram em pânico quando ouviram 8 tiros serem disparados num beco. Pessoas de um bairro. Um bairro, no Colorado. 8 tiros num beco. A polícia apanhou o autor dos disparos, um homem de 37 anos, que, de facto, com isto matou alguém. Houve, de facto, uma vítima. E quem foi? O computador portátil do homem. Quê? O que se passou foi que o homem estava em casa, o computador estava a dar toda a espécie de erros e estava lento. O que é que ele fez? Perdeu a cabeça. Já todos nós perdemos a cabeça com computadores. Mas este senhor levou a coisa a um novo nível. Furioso, ele pegou no portátil, saiu de casa com o portátil, arrastou o portátil até um beco, sacou de uma pistola, apontou-a ao desgraçado do computador no beco e levou a cabo a execução sumária do computador. Pá, isto foi a filme. Eu estou a imaginar o computador a implorar por clemência. Não faça mal! Eu formato-me! Eu formato! Juro que me formato! Vai tudo ficar bem que eu formato-me! Não é preciso... Erro, log off, shutdown, coisa. Tudo termos técnicos da informática. Claro, claro. Eu estava na dúvida por vários, no fim. Só para terminar, é uma muito breve. Vem aí um novo sistema de pagamento compatível com visas e multibancos. Chama-se Smart ePants. São cuecas que trazem microchips. Estão ligadas à nossa conta de cartão de crédito. Diz o anúncio que, tendo estas cuecas vestidas numa loja, basta um movimento de anca e rabo na direção de uma máquina de multibanco compatível e está pago. Então vai Obrigado. pagar. Obrigado por esta notícia, Arno Duarte. Eu desejo pagar contas com o rabo. Exato. Então vai pagar com o quê? Com cartão não, com lambada. Que frases mortais. Agora, isto é verdade. Smart ePants. Parece que vem aí. Mas, de certa maneira faz sentido, porque Uma festa de zumba é um movimento de capitais. mas tu podes pegar no cartão do cartão de crédito de outra pessoa e andar a pagar coisas. Excelente. Agora, tu não podes roubar as cuecas de ninguém. Não sabes? Se fores ao cinema antes e tal. Mas em princípio, uma pessoa usa as suas próprias cuecas. Não há ninguém que diz vou usar as cuecas daquele indivíduo para poder pagar coisas. Epá, as cuecas são cuecas. Mas diz uma coisa, o chip pode ser mudado de cueca. Sabes isso ou não? Se o chip pode ser mudado de cueca para cueca? Eu acho que não. Eu acho que o chip está Vamos começar a muito assistir. bem embutido na cueca. Então vamos começar a assistir a pessoas a roubar cuecas de estendal umas das outras. Vocês estão de facto a discutir isto. Nós estamos a discutir porque nos interessamos com o progresso. Claro, é o progresso, é. Progresso a performance. Sim. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Abriu o mês da saúde. Trate de si. homesplace.pt. Título deste episódio: cuidado com esse bulldozer, doutor. Eu já me estou a rir. Só com o título. O homem que mordeu o cão. É preciso ter cuidado com o que se diz, porque eu acho que cada vez há mais pessoas literais e que não percebem forças de expressão e ironias e isso. Bom, no estado de Nova Iorque, uma senhora chega à casa. Quer dizer, ela chega, mas não sei se podemos chamar casa àquilo a que ela chegou, pela simples razão que, enquanto ela esteve fora, o marido demoliu a casa. Ela chega a escombros, é? Planou aquilo que nem um senhor. Ela viveu naquela casa 9 anos com o marido. Naquele dia chegou e percebeu que ele tinha mandado a casa inteira abaixo e sem sequer ter tirado nada lá de dentro antes. O mais incrível é que nem sequer houve uma zanga grave que motivasse este ato extremo da parte dele. O casal estava bem na sua relação e, passado este choque da demolição da casa, a notícia diz que eles continuam bem um com o outro. Não têm a casa agora. O que se passou foi que eles tiveram, na véspera, uma ligeira discussão sobre o facto de ele ter prometido que fazia obras de renovação na casa. E nunca mais fazia. Ela protestou e disse-lhe algo como: não interessa, tens de fazer as obras. Não interessa, deita a casa abaixo, faz o que quiseres, mas trata do assunto porque prometeste que tratavas. E as palavras deita a casa abaixo ficaram ali na cabeça dele a remoer. E se vocês virem uma fotografia da cara do senhor, perceberão que claramente não estamos perante um gênio. Não estamos. É uma espécie de um javali. Vê-se na casa do senhor, É uma pessoa rude. na cara do senhor, que não acontece nada, não acontece muita coisa ali dentro. Portanto, ela foi trabalhar. Como é que se chama o senhor? Como é que a gente o pode encontrar? Olha, agora que não tenho aqui escrito. Então tu não fazes o Eu serviço já como deve ponho. ser. Eu sou uma mesma besta. coisa, não é? Por alguma razão estou a fazer isto e não jornalismo sério, senhores. Bom, ela foi trabalhar.
Ele diz que durante o dia ainda tentou ligar-lhe para lhe dizer que ia deitar a casa abaixo por inteiro. Mas diz ele, como ela não atendeu, decidi avançar. Claro. Vai daí, alugou um bulldozer e demoliu a casa por inteiro com tudo lá dentro. Há fotografias aéreas do magnífico trabalho de renovação deste homem. Vale a pena verem. Renovação, chamas-lhe tu. Que mestre, que mestre. E no fim disto tudo há um depoimento dele na notícia que eu acho fenomenal, a propósito deles se darem bem um com o outro, mesmo apesar deste tipo de acontecimento. Ele diz, e passo a citar: o que posso fazer? Sou um bom marido. Cá está. Verdade. Querida, escavaquei a casa. É o novo programa. No capítulo Coisas giras que se podem fazer na juventude nos tempos livres, temos esta história fascinante sobre um jovem de 17 anos que, não sabendo o que fazer ao tempo, entrou num centro médico em Palm Beach, nos Estados Unidos, vestiu uma bata de médico e conseguiu enganar toda a gente assumindo-se como ginecologista. Maroto. A questão mais gira aqui está no tempo que durou esta farsa. Durou algumas horas. Durou 720 horas. Ele conseguiu fazer-se passar por ginecologista durante um mês inteiro. Um mês inteiro, sem fazer a mais pequena ideia de nada sobre medicina ou sobre a vida. Eu, com 17 anos, eu não sabia nada da vida. Eu não sabia nada da vida com 17 anos. Mas e mesmo queria hoje investigar esta parte da vida que este moço foi investigar. Pois. O que é certo é que ele aguentou lá um mês e a máscara caiu quando ele foi apresentar uma paciente a um outro médico. A um médico mesmo, não é outro. É um médico, já de uma certa idade, o Dr. Sebastian Kent, especialista em ginecologia e obstetrícia. Conheço perfeitamente. E diz o Dr. Kent, diz ele, a primeira coisa que eu pensei foi: eu devo estar a ficar velho, porque estes médicos parecem cada vez mais jovens. E foi aí que a desconfiança explodiu e o rapaz foi desmascarado. A clínica jura a pé juntos que o rapaz não teve contacto com nenhuma paciente, nomeadamente com nenhuma parte do corpo de nenhuma paciente, mas tentou. Então o que ele andou lá a fazer durante um mês? Realmente. É baseado a espreitar por cima de ombros, talvez a tentar dizer: deixa cá ver, é preciso de alguma coisa. Cafezinho. Olha, ele tentou. No meu tempo só tínhamos a revista Gina e já era um pau. Bom, isto passou-se. Isto passou-se. O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias é uma oferta Homes Place, oferta do mês de janeiro. Saiba mais num clube. E não faça isto. Não tente nada disto em casa. Nada. Não. Nada. Nem destruir casas, nem fazer-se passar por. Eu acho que no fim de cada edição do Homem que Mordeu o Cão, nós devíamos ter aquilo que tinham os Men in Black, em que carregávamos num botão e as pessoas. O Deneuralizer? Sim. O homem que mordeu o cão. Bom dia, Facebook! Olá, Facebook. Olá. Título deste episódio: não urina aí, seu urso, que vem aí, meu sogro. Bem. Olha, sabes o que é que este mosaico me faz lembrar hoje? Vocês lembram-se que há uns anos na TV Cabo que havia um canal que era o Mosaico, que tinha os canais todos em quadrícula? Sim. Claro. Lembro-me disso. Inclusivamente o famoso canal 18, que eles a da altura tiraram. Canal 18, que canal é esse? No Marco? Eu não tinha esse canal. Pois não. Era espera, estás a falar obviamente do canal Viver. Nunca isso, vi, mas claro, já ouvi falar. Claro que sim. Mas não sei se vocês se lembram que houve uma altura em que o Mosaico deixava num dos quadradinhos o canal 8 acontecesse lá o que estivesse a acontecer. E eu lembro-me de estar em casa com a família, não sei o quê, e de haver um cantinho em que estava de facto a acontecer catacum. Mas olha, porquê que em família era o canal do Mosaico que estava ligado? Estávamos a ver o que é que poderia estar a dar. E de repente estava ali com catacum. Muito bem. Bom, Conta lá. antes de mais, eu estou furioso porque o meu bairro está em obras e já vos tinha dito isto no outro dia. E então é natural que haja ruído durante esta edição do Homem que Mordeu o Cão. Sei que há muito pó, há pó entrando pela casa dentro. Não, pó e calor, que sonho. É tudo mau. Eu neste momento eu ofereço esta casa a quem quiser. Quem é que quer esta casa? Eu ofereço esta casa. Olha, Nuno, por falar em casa, desculpa lá, antes de começares, já houve aqui um ouvinte que colocou a questão, e é a questão que toda a gente está a pensar: o ar-condicionado portátil já chegou? Funcionou bem, já chegou. E é ótimo. É ótimo. Afinal, o pinguino chegou. Valia a pena? Valia a pena, sim senhor. Estou muito contente. Cliente satisfeito. Isso é que é preciso. É verdade. Pronto. Bom,
Na América continua a guerra das máscaras. Há cada vez mais, vamos chamar-lhes sarcasticamente, revolucionários, daqueles que nunca mexeram uma palha por nada na vida e que agora encontraram finalmente uma coisa que os faz sentir-se rebeldes, que é a história das máscaras. Esta malta, quase toda apoiante de Trump, acredita que as máscaras anti-Covid-19 são parte de uma conspiração liberal para controlar as pessoas por via da falta de oxigênio, ok? Sendo que alguns acreditam que se trata de um ritual pagão contra Deus Nosso Senhor e a sua criação do sistema respiratório. E então, as coisas estão a atingir píncaros de loucura, se bem que o que é que não está hoje em dia na América a atingir píncaros de loucura? Eu acho que aquilo é uma espécie de uma Também apocalipse. é verdade. Por aquelas bandas. Lembram-se quando aquilo era a maior potência do mundo? Aí ele já vai. Bom, mas pronto, este fim de semana, num sítio da América chamado Roseville, numa loja de telemóveis, num shopping, um grupo de 3 pessoas entrou numa altercação com o pessoal da loja porque recusavam-se a usar máscara. Aquelas pessoas não queriam usar máscaras e o pessoal da loja disse: pá, tem que usar, senão tem que se ir embora. E a coisa começou a azedar e os empregados decidiram ligar para a polícia, para o 911, o número das urgências lá na América, e aquilo que se ouve na chamada é extraordinário. Ouve-se primeiro a pessoa a dizer: há aqui umas pessoas que se recusam a sair e recusam-se a usar máscaras, já lhes foi pedido várias vezes e recusam, e agora a senhora desse grupo está a baixar as calças e exatamente está a urinar dentro da loja. Está a urinar dentro da loja. Isto aconteceu. Uma senhora, neste grupo de clientes que se recusava a usar máscara, decidiu baixar as calças e urinar no soalho do estabelecimento. É neste ponto que estamos na América. É neste ponto que estamos. Agora é um sítio onde as pessoas que votaram no tipo que está à frente dos destinos da nação se sentem autorizadas para urinar no chão de lojas que lhes peçam para fazer uma coisa que elas não querem fazer, que é usar máscara para não perdigotar eventual coronavírus para cima dos outros. Perdigotar? Eu juro. Belo verbo, Marco. Perdigotar. Eu sou ótimo a inventar verbos. Acho que este não existe. Não creio. Mas eu juro, eu não percebo esta embirração com as máscaras, mas sei que também há cá malta assim. É um bocado chato, sobretudo com o calor. Mas ainda assim eu acho que há coisas mais chatas, tipo entalar os testículos numa gaveta. Sim. Isso é um bocadinho chato. Eu acho Dizem que dói. as pessoas deviam dar valor ao facto da proteção requerida contra o coronavírus ser basicamente usar máscara e lavar as mãos. Imaginem se fosse entalar os testículos em gavetas. As senhoras estavam livres dessa. Vera, não passavas por isso. Já ouvi dizer Embora eu sinta que há senhoras com testículos maiores que alguns homens, felizmente metafóricos e impossíveis de entalar em gavetas. Bom, ainda sobre esta história, o mais giro é que a senhora disse aos empregados da loja, quando eles lhes pediram para eles usarem máscara, ela disse, e passo a citar: absolutamente não. Então, mas agora somos alguns animais. Ela disse isto e minutos depois urinou no chão. Que é curiosamente uma coisa que tem sido o meu dia-a-dia aqui em casa por causa de um animal e não de uma pessoa. Quando diz urinar no chão, não és tu. Exato, eu também pensei tens lidado com isso, não é? Quando o Nuno diz que tem sido o meu dia-a-dia, já estava a imaginar o alçar a perna nas esquinas da casa. A chiclete não deve fazer mais nada. É a chiclete. Agora imaginem o que é. Parece terra das obras cá dentro, não é? O pó das obras e a urina da chiclete. Portanto, eu vivo numa esterqueira. Eu vivo numa esterqueira. Deixa-me celebrar aqui publicamente realmente o primeiro dia em que meu cão riu. Alça a perna pela primeira vez. Em vez de fazer xixi à cachorro, Ele ainda não tinha percebido. o meu cão está um homem. É um homem. Sim, senhor. É isso, cresceu. Bom, também da América chega uma história mais interessante sobre animais do que esta da senhora que urinou. Animais a sério, ok? Não esta senhora mijona. Isto aconteceu É como há a dias. uva. É como mijona. É o regresso de uma tendência que estava fortíssima há uns tempos no Homem que Mordeu o Cão, agora voltou a acontecer com grande espetacularidade. O que se passou foi isto. Era manhã cedo, no fim de semana. David Chernovsky, habitante do Colorado, estava na cama quando ouviu uma tremenda barulheira na cozinha, e a maneira como ele reagiu mostra que de facto nós temos uma vida santa quando nos queixamos, por exemplo, de mosquitos. Reparem no que ele pensou de acordo com a notícia. Ele diz o seguinte: fiquei deitado na cama a pensar, espero mesmo que isto não seja um urso. Achei que talvez fosse, mas assim que avancei para a cozinha, dei por mim a desejar que não fosse. Ou seja, o Colorado é aquele tipo de sítio em que as pessoas, quando ouvem ruído em casa, quando estão na cama, desejam ardentemente que seja só um bandido. Sim, exato. Ai, meu Deus. O alívio que deve ser para estas pessoas quando está um Zé Maria Pincel encapuçado na cozinha. Pronto. Mas viver com esse stress. Que susto, senhor com um revólver. Que susto. Pensei que fosse um urso. É verdade.
Bom, isto passou-se. Ele finalmente, desta escada, chega à cozinha e dá de caras com um enorme urso preto, para aí com uns 200 quilos, a remexer no frigorífico. E em redor do urso havia gavetas abertas e caídas no chão, objetos espalhados por todo o lado, o caos. Diz a notícia que o senhor conseguiu manter-se separado do urso pelo balcão da cozinha, que era daqueles tipo ilha, e ele diz que tentou obrigar o urso a dirigir-se para a garagem, de modo a acabar por ir para a rua. Eu gosto de imaginar que ele tentou fazer isto explicando ao urso, não é? Olha, eu pedi-lhe que se dirigisse para essa porta da garagem, se faz favor, atrás de si, senhor urso. Sem estragar nada. O que é certo é que, sem estragar nada, de acordo com a notícia, o método teve sucesso. O urso acabou por sair para a garagem, enquanto Dave supervisionava tudo com a devida distância. Mas olha que esse senhor também deve ter feito xixi no chão. Com o susto. É capaz, é capaz. Se bem que eles já estão habituados, repara, isto é uma coisa que é bastante comum naquela zona. Mas há que dizer neste ponto que não é só o coronavírus que pede distanciamento, não é? Gigantescos ursos pretos também. Convém distanciamento social deles. Dito isto, ao chegar à garagem e quando tudo parecia correr bem, o urso assusta-se com a última coisa com que eu esperava que ele se assustasse. O urso é que se assusta. Com aquela cordinha. Epá, aquela cordinha pendurada na porta da garagem, o penduricalho para abrir a porta da garagem, sabem? Sim. Assusta-se com isso e o que é que faz o urso? Em pânico, volta para dentro da casa. Não! E o Dave a ver tudo com a devida distância e preocupado que o urso subisse as escadas até ao quarto onde os seus gêmeos de 12 anos de idade dormiam. A dada altura, o Dave teve a coragem de enfrentar o urso. Diz que ficou frente a frente com ele. Parece que houve uns segundos de tensão em que nada aconteceu, tipo filme de cowboys. Ao que o urso acabou por quebrar o silêncio. Como? Diz o Dave, deu-me uma chapada na cara que me mandou ao chão. E atenção, uma chapada de urso, é? Olha que querido. Atenção. Ele explica, na entrevista que deu à CNN, ele explica que, isto para quem não sabe, ao contrário do que parece, as patas dos ursos não são suaves e almofadadas. Não é como o puff, não é como o pu. Não, a partir daqui, com cortes e unhadas na cara que iam levando um olho, ele entrou em modo vale tudo e diz que desatou aos gritos com o urso para o expulsar de casa e que, incrivelmente, isso resultou. Resultou. O urso acabou por sair da casa devido aos gritos do homem. Claramente um urso que não gostava de peixeiradas. Mas olha, diz uma coisa, foram gritos derivados da chapada ou foram só gritos sai daqui para fora, Sr. Urso? Não, sabes que eu acho que foi desespero, já foi tipo, e o urso, assim não, assim vou-me embora, assim não é maneira de falar com ninguém. Bom, agora a questão é, como é que o urso entrou? Isto vai ao encontro daquela coisa americana que nós vemos muito nos filmes, que é, eles não trancam as portas, sobretudo as das traseiras, costumam ter puxadores daqueles da alavanca, por isso o urso simplesmente pousou a pata no puxador e abriu a porta e entrou. Que é uma coisa que a minha cadela Flor faz, há que dizer. A minha cadela Flor abre portas com este método. Eles sabem que os ursos podem entrar e não trancam as portas. Essa é a mensagem, não é? Estão a pedi-las. Se há ursos na zona, olha, tranca a porta. São quase 9. Mas tenho uma última história de família sacada à maravilha, que é a página Tifu, a página dos embaraços mundiais do Reddit. Adoro. Peraí, temos de perguntar ao Paulo Rico se o Paulo Rico deixa que tu contes a história já no horário dele. Paulo, pode ser? Não, pode ficar. Paulo, por Deus, por favor. Até às 10. Temos uma hora, Marco. Está combinado. Então aguenta aí sentadinho, Paulo. Aguenta aí sentadinho. Bom, diz a senhora diz o seguinte: isto é muito ridículo, mas o meu noivo e eu fomos à terra do meu pai para o visitar. Isto ia ser a primeira vez que eu iria estar com o pai dele. E por isso eu queria provocar uma boa impressão. Já gosto. Provocar boa impressão ao futuro sogro, claro. Convém sublinhar, diz ela, que pretendíamos fazer-lhe uma surpresa. Ele não sabia que íamos. Sucede que, afinal, os pais do meu noivo estavam fora da cidade por um dia e por isso tivemos de ficar uma noite num hotel ao pé da casa deles. Então o meu noivo, sendo o homem que é, disse ao pai que íamos lá e para o pai dele me surpreender a mim. Ele achou que isso seria uma boa reviravolta, provocar-me um sustozido. Portanto, havia aqui duas surpresas em choque, não é? De repente, eles não estão, e então ele disse ao pai: não, passas lá pelo hotel e conheces e não sei o quê. Bom, então essa noite, por volta das 7 da tarde, diz ela, eu e o meu noivo estávamos a ver TV, quando eu noto que o puxador da porta do quarto começa a girar. E não era um urso. Era o que eu ia dizer, urso. O puxador da porta começa a girar, diz ela. O meu noivo tinha destrancado a porta antes disto e não havia necessidade de uma chave. De imediato pus-me em sentido e olhei para o meu noivo, que claramente estava a fingir que não estava reparado no puxador. E eu digo-lhe: olha para aquilo. E ele fingiu estar preocupado. Eu avanço para a porta porque não estava a pensar e vejo
este homem gigantesco com uma grande barba. Um homem que parecia que me podia tocar com um dedo e fazer-me cair. O homem abre os braços e eu pensei que me queria bater. E é então que levanto com toda a força ao meu joelho contra seus testículos. Mas com muita, muita força. E o homem solta o grito mais rendo, mais gutural de sempre. Eu olho para o meu noivo e ele está de boca aberta, em completo choque. Sim, eu acabara de dar uma joelhada com toda a força entre as pernas do pai dele, do meu futuro sogro. Que grande primeira impressão. E diz ela escreveu isto pouco depois disto acontecer, e ela diz: neste momento ele está sentado na cama do nosso quarto, com um pacote de gelo entre as pernas, ainda não conseguiu articular nenhuma palavra, por estar em profunda dor. Os olhares que ele me lança parecem querer dizer-me que está furioso e que eu sou uma psicopata, e eu agora desejo enterrar-me na areia, diz ela. Que maravilha. Pá, pensem, Oh, olhem-se na filho, pele, anda cá, lembrem-se minha- do dia em que conheceram. Eu no fundo lembrem-se do estou dia em com que pena de conheceram todos. os vossos sogros, ok? Pá, imagina. Coitada, coitado. Imagina. Mas a história que esta família vai ter para contar É. o resto da vida. Também não sabemos se vão ficar juntos, não é? Deixa ver. Nem toda a família conseguirá contar a história. Um dos elementos da família terá dificuldade em proferir alguma palavra. Mas está ali, não Para é? sempre. Está ali. Claro, claro que Coitado. sim. Bem, que história. Comercial. Título deste episódio: Adolescentes e as coisas fascinantes que são capazes de fazer. O homem que mordeu o cão. Prémio de melhor título de notícia dos últimos tempos. Eu cruzei-me com esta num site brasileiro de notícias. A notícia vem do Brasil, de facto, e o título é: Jovem é forçado a arrancar chifres que tinha na cabeça. Isto é saber agarrar um leitor. Ao mesmo tempo, forçado a arrancar chifres. Eu não sei qual é a vossa opinião sobre isto, mas eu acho que nenhum ser humano deveria sentir-se forçado a arrancar chifres que tenha na cabeça. À partida, eu creio que a preocupação de um ser humano em cuja cabeça apareçam chifres, seja qual for a razão porque apareceram, deverá ser tirá-los. Digo eu, mas aqui a questão é que este rapaz de 18 anos, Bruno Siqueira, ele tinha deliberadamente mandado enxertar na sua testa 2 chifres. Porquê? Juventude. Para ele é apenas uma de muitas modificações que ele já fez ao corpo. Bruno começou a mudar a sua aparência aos 11 anos de idade. Ele começou com tatuagens básicas, depois passou a tatuagens mais elaboradas e dolorosas. Por exemplo, ele tatuou de preto as partes interiores brancas dos olhos. Diz que doeu muito. Pois não, Agora, nós também somos mariquinhas. É surpreendente. Depois colocou uns alargadores para o nariz. Ele tem aquelas ventas muito laças. Bifurcou a língua para ficar parecido com um réptil. Havia de ser meu filho que eu dava-lhe as transformações corporais. Dava-lhe uma transformação corporal de cada lado da cara, com a minha mão aberta. Peço desculpa, caiu sobre mim o espírito de um pai não moderno. Se bem que moderno ou não, se o meu filho viesse ter comigo a dizer-me que ia bifurcar a língua ou instalar um par de chifres na testa, eu acho que me ia irritar muito. Porque, chamei-me antiquado, mas enxertar chifres na testa, independentemente de ser perigoso ou doloroso, eu acho que é estúpido. Eu lamento se vou chocar os nossos ouvintes que enxertaram chifres na testa. Muitos, há uma imensa Eu não sei comunidade. tu tens feito estudos de mercado a esse nível. Não tenho, mas imagino que existam. É estúpido. Não dá sequer estilo. Está ali entre o medonho e o super, super ridículo. Gosto de E o- pensar que neste momento alguém vai no carro e a dizer à família: agora falem mais, que o Marco está a falar comigo. O que aconteceu com este pató é que ele queria porque queria enxertar chifres. Foi a uma loja da especialidade. Eu acho que há estabelecimentos de tatuagem que estão credenciados para o enxerto de chifres. É só olhar para a porta, eles têm lá a indicação. Enxertam-se chifres. E daí a pouco teve de os tirar, porque, diz ele, as dores, as tonturas e os inchaços eram insuportável, o que é bastante compreensível. E diz ele que para retirar os chifres, a dor foi maior do que para os pôr. Pois. Moral da história, caros ouvintes, não enxertem chifres. Eu gosto de pensar que de facto façam impedimos neste momento várias pessoas de cometer esta loucura. Pessoas que eu imagino pessoas a ouvir esta edição do Cão sentadas já na cadeira do profissional de enxerto de chifres, enquanto ele desinfeta o primeiro chifre, e que neste momento se viraram para ele e disseram: não, senhor enxertador de chifres em cabeças humanas, a isto eu digo não. Bifurque-me só a língua, se faz favor.
Um adolescente de 15 anos de Miami, e atenção, isto é a dica mais preciosa que eu já dei nesta rubrica. Ele descobriu aquilo que eu passei toda a minha vida escolar a tentar decifrar: como encantar as miúdas. José Garcia está a conquistar legiões de fãs femininas, não só na própria escola como no mundo de fora, com o serviço atencioso que leva a cabo para as suas colegas. O que é que ele faz? Ele investe parte do seu dinheiro a comprar toneladas de pensinhos diários. E sempre que alguma colega dele precisa, ele está lá, cavalheirescamente e sem cobrar nada, para ajudar. E o resultado é, até propostas de casamento este menino já recebeu. É extraordinário. E agora ele estimula toda a gente, todos os jovens em todas as partes do globo, para fazerem o mesmo. Comprem pensinhos diários, levem-nos para a escola, sejam solidários para com as vossas colegas. As miúdas adoram este rapaz. Agora é só darem o primeiro passo, caros jovens rapazes que me ouvem, e que é pegarem no dinheiro da mesada e irem ao supermercado mais próximo encher um carrinho de pensinhos diários. Como é que chama o jovem? É o José Garcia. Não. José Evax Garcia. É isso. É como ele vai ser conhecido. Alcunha é o sequinho. É assim. Força nisso, jovens. Comprem pensinhos diários para as nossas amigas. Eu uma vez tive de comprar uma embalagem para fazer um favor a uma amiga. Embaraçoso. Estupidamente senti uma tremenda necessidade na caixa de dizerem à empregada: atenção, não são para mim. Não fosse a senhora pensar. Claro. Esta malta da comédia já se sabe. Não, na altura ainda não era da comédia. Era só um parvo. Eras, mas não sabias. O Homem que Mordeu o Cão com o Nuno Marco, disponível em podcast em radiocomercial.ol.pt. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: a grande gala de atribuição dos prémios Fuá do ano. Fuá. Bem-vindos a esta gala, este evento nobre, onde atribuímos de facto os prémios Fuá do ano. E porquê Fuá? Já vamos perceber. Vou só pedir de Pedro Ribeiro que tenhas o prémio aí à mão, porque eu acho que já foi. Tenho, ainda não ouvi, mas estou ansioso. Eu depois farei sinal para que o dispares Okay. na altura certa. Um ouvinte nosso que assina no Reddit 321 Partida mandou para o Reddit do Homem que Como é Mordeu que o ele Cão. assina? 321 Partida. Excelente. É um ótimo nome. Ele, Melhor só se fosse Partida Lagarta Fugida. Partida Lagarta Fugida também é um ótimo nome para uma pessoa ter no Reddit. Ai, não Sim, digam sim, que é sim. largada. Eu sei que é. Eu gosto mais de lagarta. Lagarta, claro, sempre gostei de lagarta. Eu acho que sempre disse lagarta. Partida Lagarta Fugida. Mas há claro. muita gente que diz: não é largada, é lagarta, é largada. Não, há coisas que têm que ser o que são, e mesmo o que não são, e tem que ser. Claro que sim. É como suponhamos. Suponhamos, claro. Claro, suponhamos. Não se diz suponhamos. É pá, claro que eu sei que não se diz suponhamos, mas dá muito mais gozo dizer do que suponhamos. Maldito conjuntivo. Este ouvinte mandou então esta história que o deixou perplexo e que ele não conseguiu guardar para si próprio. Diz ele: há uns tempos dei por mim a falar com uma senhora. Ela começou a desabafar sobre a sua vida. Passados uns minutos, a senhora começou a falar da sua vida íntima comigo. Eu achei desconfortável, mas educadamente continuei a escutar a senhora. Isto é verdade. Há pessoas que partilham muito com estranhos. Eu tenho essa tendência, às vezes as pessoas desabafam comigo coisas que eu não quero ouvir. E pronto, perceba exatamente o que é que se passou com este nosso ouvinte. Ele diz que a senhora começou a contar que o marido era infértil, sem ele ter perguntado nada. Pois. Depois deste lamento, a senhora começou a falar muito do seu filho, com o marido. Depois criou-se uma nuvem na minha cabeça, diz ele, com várias possibilidades. 1. O filho é da senhora de uma relação anterior. 2. O filho foi fruto de inseminação artificial. Ou 3. O filho foi adotado. E já que a senhora estava a ser tão franca, diz o nosso ouvinte, que a dada altura disse à senhora: desculpa a pergunta, mas o seu filho foi adotado pela senhora e o seu marido, como é que foi o processo? E a senhora diz: não, nada disso. O nosso ouvinte disparou outra possibilidade: inseminação artificial. A senhora: não, inseminação caseira. E diz o nosso ouvinte: comecei imediatamente a imaginar alternativas caseiras possíveis, mas pensei que tais bizarrias seriam impossíveis. Então fiz-me passar por ignorante. E ele diz: perguntou à senhora: então, mas como é que foi? E a senhora esclareceu: não tínhamos dinheiro para inseminações, por isso eu e o meu marido falámos os dois e decidimos pedir ajuda ao meu sogro. E ele diz que respondeu: belo sogro que vos emprestou o dinheiro. E a senhora diz: não, dinheiro não, que ele ainda tem menos que nós. Não. A partir desse dia ele começou a dormir no nosso quarto até eu engravidar. E o meu marido na sala. Ai. Pedro Ribeiro, lança o prémio. Ai. Isto é que é um fuá. É. Mas Está entregue o primeiro prémio da manhã. tu consideras que o som que se ouve aqui é um F? É um F. Eu ponho o quê? Eu faço Não. Fuá é demasiado duro. Isto é um fuá.
Isso é um foie. Como é que consegues ligar ao som quando ele acabou de lançar uma bomba? Sim, o som é o menos Quem importante. lançou alguma coisa foi o sogro. Já agora acrescento que ele diz que a senhora ainda lhe disse: agora o meu sogro quer um dia contar ao neto que é o pai dele, não sei o que faça. Ainda pai, olha o meu pai, ou o meu avô, não sei. Se alguma pessoa me contasse esta história, sabem como é que eu saía disto? Eu olharia para um relógio de pulso, mesmo que não o tivesse, mesmo que não tivesse qualquer relógio de pulso, e exclamaria: ui, as horas que já são, Tenho que ir. tenho de ir. E saía a correr como se estivesse a ser perseguido por 20 pastores alemães. Era isso que acontecia. Adiante. O nível de desconforto desta história. Verdade. Um rapaz, mantendo um compreensível sigilo quanto à sua identidade, contou no Reddit aquela que, para mim, é capaz de ser a história definitiva sobre e-dating. O e-dating, para quem não sabe, é o encontro romântico exclusivamente de internet. Estamos a falar de pessoas que nem sequer têm o encontro na vida real como prioridade. Por elas, a coisa pode manter-se 100% online. E eu sei que é que estão a pensar. Estão a pensar: então eu estou de frutti. Não há, pelo menos no sentido tradicional. Há tutti frutti virtual, não é? Conversas marotas, cada um no seu telemóvel. É o chamado sexting. Agora, sex sem ting, há malta que não tem isso nas suas prioridades. Prefere falar sobre em vez de fazer. E portanto, há muita gente que, tendo até uma vida romântica normal com uma pessoa, depois tem uma segunda vida no e-dating com outra ou outras. Tudo isto é demasiado moderno para uma pessoa idosa como eu. Mas olhemos então para este sujeito. Um tipo que abriu uma conta NSFW no X, a rede anteriormente conhecida como Twitter. NSFW, para quem não sabe, são as iniciais de Not Safe for Work. Digamos que é uma conta adulta. Ele abriu esta conta na altura da pandemia para, diz ele, manter-se entretido. E ele diz: eu quis que isto fosse separado da minha vida real e por isso a ideia de nunca mostrar a minha cara pareceu-me absolutamente razoável naquela altura. E depois de uma semana de posts e de tentativas de engate com várias contas, fui adicionado a um grupo de chat com mais 12 pessoas. Este grupo era basicamente um lugar onde todos mandávamos fotos de nus para trás e para a frente e pedíamos opinião uns aos outros. Convém esclarecer, malta. É para pôr já o prémio? Estas fotos ainda não. Estas fotos que esta malta trocava não eram fotos de nudez aleatórias de outras pessoas sacadas da net. Não, era nudez de cada um deles, de cada uma das pessoas deste grupo de chat. Eles tiravam a fotografia a eles próprios, sem mostrar a cara, claro, só os corpos, e depois estavam ali a trocar apreciações do género: ei, assim senhor. Ou esse ângulo não te favorece. Ou ei, essas borbulhas são tramadas. Eu não sei se era isto, estou a especular. Isto era o que eu diria num grupo destes, ok? É sério? E por isso seria expulso. Claro. Esse ângulo não é o melhor? Essas A borbulhas. luz aí não te favoreceu? Exato. Pá, mas repare, isto para mim é impensável. Nem na altura mais deprimente da pandemia e solteiro alguma vez me ocorreu mandar fotos do meu corpo nu para quem quer que seja. Isto que está aqui é para estar bem escondidinho. Mas pronto, naquele grupo, aparentemente, toda a gente estava super confortável com os seus corpos e feliz por ver os corpos dos outros. E diz o rapaz que conta isto: era muito divertido, para ser sincero, e não posso mentir, ter um grupo de pessoas estranhas a elogiar o meu corpo diariamente era muito bom. Acho que sim, espanta-me como é que nesta equipa não elogiamos mais os corpos uns dos outros, mesmo sem nos despirmos, não é preciso. É só eu dizer: Pedro, tens um corpo lindíssimo. Sim, Há muito agora? tempo que não te digo isto. Desculpa. Desculpa. A dada altura, e depois de muita foto de corpo enviada para o grupo, este rapaz recebe uma mensagem privada de uma rapariga, também ela membro do grupo. O nome dela, falso, porque ninguém lhe dava os seus nomes reais, era Bela, tinha 23 anos, apresentou-se mandando ao rapaz uma foto nua com a palavra Bela escrita no peito, ok? Foi assim que ela se apresentou. E ele diz: apaixonei-me por ela depois disso, começámos a falar só os dois, primeiro de uma forma apenas amigável e fofa, depois passámos ao sexting e à troca de vídeos marotos um do outro. Tornou-se um hábito durante um mês, estávamos claramente a apaixonar-nos um pelo outro. De todas as pessoas do chat, ela era aquela com quem dava mais gosto de falar e trocar marotice. Isto para ele tornou-se uma relação à distância e tornou-se aquilo que o amor é: ora quente e maroto, ora fofo e acolhedor. Ele diz: ela gostava dos mesmos jogos do que eu, víamos as mesmas séries, ela era obcecada com plantas, com coisas cor-de-rosa. Ele estava caidinho por ela, ok? E a pandemia começa a desvanecer-se e os pais dele dizem um dia: olha, estamos aqui a pensar em reunir a família toda, vamos numa viagem até às cataratas do Niagara. Uma ideia gira, diz ele. Pronto, alugaram uma autocaravana, vamos apanhando na viagem os filhos. Pronto. Era a altura de férias, não só para ele, mas também para a Bela. Ele fica um bocado triste com isto, manda-lhe uma mensagem a dizer: se calhar agora vamos falar menos. É provável que eu fique um pouco a rede, porque vou viajar.
E ela diz-lhe: epá, eu também vou estar de férias, toma lá uma boa quantidade de fotografias minhas nua para te entreteres. E ele responde: eu também te vou mandar, toma lá disto. E trocam fotografias. Pronto. A viagem vai por aí fora. Na altura dá-lhe o sono na viagem, adormece. Acorda quando começa a saga de apanhar os irmãos e calha bem nessa altura, dá-lhe imensa vontade de fazer xixi. Eu sei que vocês estão a perguntar para onde é que isto vai. Sim. Ele aproveita a paragem na casa de uma das irmãs, lá vai ele à casa de banho correr, aliviar-se. Quando está na casa de banho, antes de dar mais uma espreitadela ao telemóvel para ver se a moça disse ou enviou mais alguma coisa, ele olha em redor e diz: espera aí, eu conheço esta casa de banho, mas eu nunca estive nesta casa da minha irmã. E de repente o mundo dele desaba. Ele abre as fotos nuas da Bela. Não. E ali está, em todos os detalhes, a casa de banho. Para. Aquela casa de banho onde agora ele estava era a casa de banho da irmã. Pedro. A irmã com quem? Coisa. É então que ele começa a processar a informação e pensa: não, claro que não, ela tem uma roommate. Epá, ela partilha a casa com uma amiga. É com a amiga que eu tenho estado a trocar nudez, mensagens marotas e paixão. Só pode ser isso, ela tem que ter uma amiga. Ela tem que viver com uma amiga. E ele volta para a autocaravana a tremer, diz que o sangue gelado. E ele chega e pergunta à irmã: então, mana, vives aqui sozinha ou partilhas casa com uma amiga? E a irmã casualmente responde: não, eu vivo aqui sozinha. É tão desconfortável tudo isto. E ele diz que pensou: eu nunca mais vou dizer uma palavra que seja a esta Bela. Mas, diz ele, não foi preciso ir ao chat. Chegou uma notificação de mensagem da Bela e era uma foto de nudez tirada no beliche dela da autocaravana onde ambos estavam. Talvez simplesmente mereça mais um prémio. Epá. Ele diz que a bloqueou instantaneamente e diz que nunca será capaz de dizer uma palavra à irmã sobre isto que aconteceu. Isto é um absoluto pesadelo. Ele pediu conselho às pessoas que o liam. Há uma pessoa que diz: por amor de Deus, leva isso para o teu túmulo. Sim. Foi uma relação de internet, não foi na vida real, não sabiam quem eram. Desbloqueia a Bela temporariamente, diz-lhe que conheceste uma pessoa na vida real, começaste uma relação com essa pessoa e que não a quiseste enganar e por isso adeus. E aí sim, bloqueia, apaga tudo, segue com a vida em frente. Obrigada por esta história, fez-me esquecer a primeira. Sabes o que é que ele precisava? Ele precisava daquele aparelho do Man in Black, um deneuralizer. Sim. Isso era tão útil. Ele tinha que apagar todas as memórias que tinha. Todas! Meu Deus. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta scooter elétrica Seat Mó, agora com condições que... O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: que segredos pode ter uma bizarma de um bicho largado num quintal? Bom, existe um podcast australiano chamado Everybody Has a Secret, cujo nome explica exatamente o conceito. Toda a gente tem um segredo. Basicamente, eles recebem histórias de ouvintes que mantêm o anonimato e que usam o podcast para tentar aliviar o peso que é carregar um segredo tramado. No entanto, nada os preparou para o segredo que uma ouvinte de 27 anos lhes enviou recentemente. Então, desculpa, então, os segredos costumam ter coisinhas light, não é? Sim. Imagina, o meu marido não sabe. O conceito é giro, é um conceito giro para o um meu marido não programa. sabe, mas eu sou o presidente do clube de fãs das Spice Girls, por exemplo. Mas tipo não de coisa, deixa de sim, ser sim. arriscado, porque a pessoa que está a contar inevitavelmente dá pormenores. Imagina que a pessoa envolvida na história Pois é, está a ouvir. Não, calma, Sim. que isto está a bater certo. Isto é o Não jornal. É perigoso ainda assim. É tramado, é. Mas isto é muito. É muito inquietante, é muito estranho. A mensagem que esta ouvinte de 27 anos lhes enviou começava com: toda a gente acha que estou noiva de um homem com quem na verdade só estive uma vez na vida. E atenção, convém esclarecer isto. Quando ela diz que esteve, foi só mesmo estar. Não é estar envolvendo romance ou cama. Não. Isso nunca aconteceu entre eles. Um dia aconteceu conhecerem-se pessoalmente e pronto. Ela diz: carrego este fardo há muito tempo, há mais de uma década, que ando a dizer a toda a gente, primeiro que namorava e agora que estou noiva de um homem com quem só estive uma vez. Estou a inventar a história da minha vida há tanto tempo que agora não sei como desfazer e corrigir isto. Isto é tipo uma bola de neve do tamanho de um planeta. Ela conta que conheceu o Liam, não sei se este é o nome real do rapaz, não deve ser. Conheceu-o nos tempos de escola porque ambos estavam num mesmo fórum de estudo online. E então trocaram contactos e, diz ela, na altura trocámos mensagens de texto incrivelmente intensas durante 2 anos. A dada altura as mensagens abrandaram e ele acabou por se afastar. Mas eu não, diz ela, eu fiquei exatamente nesse lugar, excitada pela existência dele, apaixonada por ele e pela ideia de que um dia conseguiremos ficar juntos.
Onde é que isto tudo deu para o torto? Ela diz que no tempo em que ainda trocava mensagens com ele, mas eram só amigos, uma amiga dela disse-lhe que um rapaz lhe tinha perguntado à amiga se ela, a amiga, queria namorar com ele. E aí esta jovem entrou em pânico, sentiu a chamada pressão dos pares, porque ela estava a sentir que toda a gente estava a encontrar o amor com alguém menos ela, que só tinha esta amizade online. E diz ela, conduzida pelo desespero, disse à minha amiga que o Liam era meu namorado. Desde esse dia, há mais de 10 anos que mantenho essa mentira. Isto lembra aquela história que contámos aqui há muito tempo, do tipo que decidiu fazer uma brincadeira com a família da namorada e fingir num almoço que não sabia o que eram batatas. Sim, sim. E depois ele não conseguiu desmontar, porque demorou tanto tempo com a história que teve que se agarrar a ela. Porque depois já era estranho dizer, malta, eu sempre soube o que eram batatas. Sim. Para todos os efeitos, ficou como o tipo que nunca comera ou ouvira uma batata na vida dele até um determinado almoço. Mas no caso desta jovem, isto foi mais longe, porque há 10 anos que ela constrói para os amigos uma relação com uma pessoa que já desapareceu da vida dela e que deve ter a sua vida. Na volta já tem mulher e filhos e tudo. E os amigos não acham estranho nunca terem conhecido essa pessoa? Claro. Como é que se mantém esta tanga? Há 10 anos que ela inventa desculpas para o Liam nunca estar presente em encontros sociais e ela ir sempre sozinha. Mas chegou a casar? Ou não? Ou é só noiva? Não, ela está a preparar o casamento. Porquê é que ela não trabalho, diz? pá, o casamento. Ele deixou-me, não quero falar sobre Ela isso. diz que nestes 10 anos, e usando as redes sociais, ela já inventou férias com o Liam. Ei. Já abriu perfis falsos no Facebook e no Instagram para manter viva a história e a relação. E agora? Tirou um lá curso de está. Photoshop só para poder Tem pôr estado fotos do Liam. Para pôr o Liam em todo lado. Mas curiosamente é sempre com a mesma roupa e a mesma cara. Sim. Isso era incrível. O Liam é uma pessoa muito simples. Sim. Agora tem estado a preparar um casamento fictício para o qual suponho que não possa convidar nenhum dos seus amigos, não é? Porque é capaz de ser estranho um casamento em que o noivo não pode ir. Vai ser Está um bocadinho online. gripado, mas vamos casar na mesma. E agora vou largar uma bomba, que é o seguinte: o Liam descobriu isto. Tá. O Liam descobriu que a Passou-se. amiga que criou esta relação épica online com ele, relação fictícia, ele tem a sua vida e avisou-a: epá, tu tens de desmanchar isto, ou então eu vou ter de te denunciar. Claro. E ela diz, estou devastada, sinto-me perigosamente à beira de tudo se desmoronar e dos meus amigos descobrirem estas mentiras gigantescas. Isto deu-me cabo da vida. Como é que eu saio disto sem perder as pessoas de quem gosto? Não consigo estabelecer uma relação na minha vida que faça sentido, porque embora eu saiba que isto não faz sentido nenhum, na minha cabeça eu sou noiva do Liam. Meu Deus. Isto é muito bizarro, não é? É. Eu já trouxe aqui muita bizarria, mas eu acho que isto é um outro nível. Sim, e ela está mesmo um beco, dependente é um beco. disso. Está mesmo. A vida dela agora É. está assente neste pilar. É isso que é um pilar muito frágil. Mas o que é certo é que os apresentadores e os fãs do tal podcast não a julgaram. Alguém deu a melhor saída para o problema, que foi: epá, diz ao mundo que acabaram e segue com a vida em frente. Segue com a vida em frente. É a solução mais simples. Até pode dizer continua a ser mentira, mas é a mentira final, Sim, não é? Eu fecho. até pode dizer que ele a deixou. É E ela isso, não está é nada isso, bem, é não isso. quer falar. Olha, eu acho que estava aqui a Afastem-se. pensar. Ela conhece outra pessoa. Imagina, ela diz que acaba com o Liam Sim. e conhece outra pessoa e vai casar. Esta moça está num estado tal que, se conhecesse outra pessoa e casasse, ela dizia a essa outra pessoa: olha, no casamento vão-te tratar por Liam. Não estranho. Não estranhos. Não estranhos. Não estranhos, está bem? Porque isto já afetou a cabeça dela. Claro. Há malta que acrescenta, para além desta solução de epá, diz que acabaram e segue em frente, há malta que acrescenta: faz isso e por favor depois vai fazer terapia. Sim, sim, bem enquanto fã de precisa. terapia, aconselho vivamente. Ainda há malta que é capaz de achar que isto é um insulto. É pá, vai fazer terapia. Não, na verdade, eu acho que é a coisa certa a fazer aqui. Não, Não, é a única Não, caminho porque possível. ela não está É bem. a única Não há caminho outra possível. solução. É isso. 10 anos disto? 10 anos disto. Ela precisa para aí de 20 de o terapia. desgaste disto. Epá, isto deve arrebentar com a mente. E o que ela perdeu por causa disso. Sim. Olha, menina, não sei Boa se está a sorte. ouvir, Boa sorte. mas este desabafo que teve agora, com uma pessoa que não sabe quem é, junto os seus amigos todos, e seja o mais honesta possível e diga. Pois é. É verdade. Bom, há coisas que parecem repetir-se na história da humanidade, Pois por há. muitos que já se tenha percebido que não são a solução para nada e que apenas trazem horror e dor. Falo de coisas como a guerra, o populismo. É cíclico e mostra que, na verdade, a humanidade não aprende nada, nunca. E sabem outra coisa que a humanidade parece não conseguir aprender? Que dinossauros que uma pessoa encomenda na internet são capazes de ser maiores do que parecem na fotografia. Ui. Conta. Ao longo da história desta rubrica, nós já tivemos
2 casos, pelo menos assim. Eu lembro-me desta de um onda. que estava no jardim. Sim. Era um insuflável. Era. Houve um senhor, aliás, 3 contando com esse. Porque houve um senhor que ia provocando o seu próprio divórcio porque queria encomendar uma figurinha de dinossauro que afinal era gigante. Sim. Depois houve uma pessoa que pediu um insuflável e afinal também era gigantesco. Sim. E houve uma que era um Grinch gigantesco também. Era um Exatamente. dinossauro, era um Grinch. Exatamente. Depois houve uma miúda que pediu um ornamento de árvore de Natal que chegou enganada e afinal era um T-Rex que ela pôs no cimo da árvore de Natal. Exatamente. Pá, Olha, e por causa dessa miúda, eu pus um T-Rex também na minha árvore de Natal e o meu filho bonito. adorou. Agora, esta história de hoje bate as anteriores. André Bisson é um pai querido. É de Guernsey. Para quem não sabe, é uma ilha no Canal da Mancha. E ele gosta de fazer as vontades ao seu filho Theo, de 4 anos. E o Theo, como todas as crianças e alguns adultos como eu, ama dinossauros. E eu já vos disse isto. Eu vejo muita gente dizer: os filmes do Parque Jurássico, alguns são bons, outros são maus. Não, são todos bons. Até os maus. Porquê? Tem dinossauros. Metam dinossauros em obras de ficção e eu estou lá. Eu não vejo novelas há anos, mas de repente a SIC ou a TVI metessem dinossauros em novelas, eu papava aquilo tudo. Até gravavas o genérico. Se esta nova novela Cacau se chamasse Cacausauro, eu estava lá. Bravo. Tu achas que têm bons filmes, mas que não têm dinossauros? Metam! Faltam? A sério? Metam dinossauros. Tudo bons rapazes. Com dinossauros. A sério? E tudo o vento levou? Tudo, metam dinossauros no Tudo Vento Levou. Coavadis. Metam dinossauros. Titanic. Metam um dinossauro no Onde? barco. Onde é que metem um dinossauro no Titanic? O barco choca contra um dinossauro. Em vez de ser contra um iceberg. Ou contra um iceberg que tem um E o dinossauro que é lá que estava a fazer conservado. um dinossauro? Estava conservado no iceberg. Portanto, o barco bate, Sim. Vamos todos parte imaginar isso. o iceberg e sai de lá um dinossauro. Como se não bastasse vivo. Porque o gelo conservou. Que o gelo conservou. Bem. E o dinossauro sabe nadar? E o barco vai ao fundo e como se não bastasse, o dinossauro come algumas pessoas. Está giro. Como se fossem as pipes. Bom, o que é que aconteceu? O pequeno Theo vira-se um dia para o pai e diz: pai, eu quero o maior dinossauro carnívoro que já se viu. E o que é que ele fez, o André? Mergulhou nos confins da internet e descobre então uma estátua bastante realista de um dinossauro à venda por 1000 libras. Tinha estado num parque temático, o parque estava a querer renovar a decoração, pôs umas estátuas à venda, uma delas, este dinossauro. Digamos que é um pai endinheirado, não é? Para 1000 libras. Sim. Outro pai, se calhar, ia ao Toys R Us buscar o maior que houvesse na loja, que assim cabia num carrinho de supermercado. Pronto, este quis fazer mesmo a vontade ao filho, vai desembolsar 1000 libras, em euros dá perto de 1170 euros, por aquilo que era uma figura de dinossauro com, reparem nisto, ele achava 3 metros de comprimento. E mesmo assim, já era grande. Diz ele, só estava disponível uma foto pequenina. Malta, há que dizer, os objetos não são do tamanho das fotos que aparecem na internet. Senão eu conseguia meter o mosteiro dos Jerónimos no bolso. E não consigo. Com muita pena minha. Perguntam vocês, onde foi o senhor buscar a ideia de que o dinossauro media 3 metros? À cabeça dele. Ele diz, eu sabia que era grande, mas achei que seria para aí 3 metros por 1,5 metro. Ele achou que seria para aí. Foi o olho. Foi o olho. Eu também, Começou... em termos de altura, tenho para aí 1,80 m. É isso. Também eu. Começou a desconfiar quando a empresa de entregas o contacta e diz: ouça, nós não temos viatura onde isto caiba. E houve mais um detalhe. Isto foi numa época de chuvas e a estátua do dinossauro era porosa. E parece que aquilo foi uma autêntica esponja com as chuvas, porque a estátua do dinossauro aumentou de peso até chegar às 2 toneladas. Eu acho que por esta altura já devia estar a pensar. Ele devia ter ido a Toys R Us, se calhar. Então acaba por vir um caminhão gigante e 7 pessoas para tentar sacar o bicho do caminhão. E é quando o bicho chega que o homem percebe: este dinossauro não tem 3 metros. Este dinossauro tem o dobro disso. O dinossauro tinha quase 6 metros de comprimento. Uma criatura gigantesca com a cauda hirta, quase 6 metros desde a ponta da cauda até à ponta do nariz. Olha, recorda, ele comprou isso aonde? Foi na net? Pá, no pai no eBay, não sei. E onde é que vai pôr o dinossauro agora? Vem o caminhão, vêm os tais 7 homens para transportar o dinossauro de 6 metros e 2 toneladas para o quintal do senhor. Em vão, os 7 tipos, malta habituada a carregar cenas, não conseguiam mover o bicho 1 centímetro. Claro. Então vem uma grua e levar aquela monstruosidade no ar e largá-la no quintal da família, onde milagrosamente coube. Problema, creio que não é possível fazer mais nada naquele quintal. E creio que mesmo a mera coisa de entrar ou sair de casa não invalida que um dia destes alguém vaze uma vista na cauda do dinossauro e que ele diz vazar uma vista, diz vazar a cabeça inteira, porque aquilo é grande e grosso. E os Marco, vizinhos devem ter há adorado. imagens. Ai. Vou publicar Sim, agora. sim, precisamos. Muito bom.